Se Jesus Cristo falava aramaico, por que os evangelhos foram escritos em grego? Já se perguntou isso? Se Jesus falava aramaico praticamente era sua língua principal, por que então que os evangelhos, quase falei errado, foram escritos em grego? Essa é uma pergunta muito boa e nós vamos nesse vídeo esclarecer esse ponto que muita gente tem dúvida. Jesus ensinava, conversava e vivia todo o seu dia a dia falando em aramaico. Mas, como eu disse, os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João não foram escritos em aramaico, e sim em grego. E para responder isso, nós precisamos voltar um pouco no tempo, bem antes de Cristo, na verdade, e entender o contexto que estava se criando naquela época. Na verdade, o grego já era, na época de Cristo, uma língua universal naquele tempo, igual o inglês é hoje para nós. Séculos antes de Jesus nascer, o imperador Alexandre o Grande já havia conquistado uma grande parte do mundo conhecido. O que ele fez? Ele espalhou então a língua e a cultura grega por praticamente onde ele foi, ou onde ele conquistou. O que fez com que o grego se tornasse a língua oficial daquele tempo. Então as pessoas falavam em grego para fazer comércio, política, influência, cultura, uma série de coisas. Onde quer que fosse, estava alguém falando em grego. E isso aconteceu também principalmente entre os povos de outros países. Então esse é o motivo. O grego praticamente era a língua universal que estava tendo ali na ocasião. E se você analisar a ordem de Jesus Cristo aqui no Evangelho de Mateus 28, 19 e 20, portanto vão e façam discípulos de pessoas de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a obedecer a todas as coisas que lhe ordenei, e saibam que eu estou com vocês todos os dias, até o final do sistema de coisas. Mas o ponto do versículo aqui é no 19. Vão e façam discípulos de pessoas de todas as nações. Para cumprir esta missão, essa designação que Jesus deixou, os evangelhos sendo escritos em grego ajudaria muito a chegar em pessoas de outras nações. Porque imagina no passado, cada um falando a sua língua. Já pensou se os evangelhos tivessem sido escritos em aramaico ou mesmo hebraico? O hebraico era costume, né? Isso não chegaria à maior quantidade possível de pessoas naquela época. Então o trabalho que Jesus passou, viveu na terra, seria praticamente em vão, morreria com ele. Então foi estratégico. Permanecendo assim as escritas em grego, houve então uma maior distribuição do conhecimento sobre Jesus, sobre o Evangelho e sobre as boas novas daquele tempo. Aquele idioma do grego irá alcançar então o maior número possível de pessoas. E outro ponto interessante de a gente notar nesse vídeo é que mesmo antes de Jesus nascer, o grego já estava sendo utilizado para traduzir até o Antigo Testamento, que foi escrito praticamente a maior parte, no caso, em hebraico. Inclusive tem uma tradução famosa do Antigo Testamento que é chamada de Septuaginta. Muita gente conhece. Essa tradução do hebraico e aramaico para o grego, no caso do Velho Testamento, ajudou muita gente, principalmente abrindo caminho para a mensagem que Jesus traria, que acabou sendo compreendida por várias partes do mundo naquela ocasião. Então pensa uma coisa comigo. Se você tivesse uma mensagem que fosse muito importante para transmitir, qual teria mais sentido? Você transmitir essa mensagem numa língua que pouca gente conhece ou numa língua que muita gente conhece, como no caso hoje o inglês. Hoje o inglês praticamente é a língua universal. É a mais falada do mundo. Não somente, no caso, mandarim é o povo que mais fala mandarim, mas não é a língua universal. Por exemplo, se você sair da China, praticamente quase ninguém mais fala mandarim. Agora, Estados Unidos, não. Ele está presente em todo lugar do mundo, praticamente como uma língua oficial, comercial, política e uma série de coisas. Então, se você precisasse mandar uma mensagem importante para o mundo inteiro, você faria essa mensagem em inglês. Porque milhões de pessoas compreenderiam a sua mensagem, poderiam ter acesso à sua mensagem de forma muito mais fácil. Então é exatamente por isso que foram traduzidas, que foram escritas os evangelhos na língua grega e não no hebraico aramaico. Era tudo estratégico. A ideia era que a mensagem de Cristo atravessassem fronteiras, alcançando o maior número possível de pessoas. Agora vamos trazer esse exemplo para os nossos dias, para a nossa vida. Se Jeová quer que a mensagem sobre a vida, o resgate que Jesus, ou seja, o sacrifício que Jesus nos deu, e a mensagem sobre o reino fosse levada a maior número de pessoas escrevendo em grego, isso quer dizer que nós temos uma responsabilidade também de transmitir isso. Nós precisamos pensar numa estratégia que também possamos alcançar o maior número possível de pessoas, a ajudar elas a conhecer o verdadeiro Deus, a sua verdadeira vontade para com nós na terra. Então, seja esse grego, seja a língua grega que está na Bíblia,
Faça isso você. Alcance o maior número possível de pessoas. Converse com as pessoas. Fale com elas sobre Deus. E marque aqui nos comentários se caso essa mensagem também ajudou você a entender o porquê dessa razão. E quem sabe você marcando aqui no comentário, inclusive, uma pessoa que você acha que precisa ver esse vídeo, você vai ser o grego para ela. Ou compartilha, né? Compartilha no seu perfil, marca alguém que você conhece. Isso vai ajudar essa mensagem sobre Deus, sobre Jesus, chegar ao maior número possível de pessoas. De forma estratégica, assim como foi escrito os evangelhos em grego.